Todos para ele. Amém. A paz do Senhor. É um privilégio estar aqui essa noite, ministrando a palavra. A paz do Senhor aos irmãos que estão na internet. Você que está visitando nós essa noite, a nossa igreja está trabalhando a temática Renovo. Então, você que está visitando, a temática deste ano do Ministério Fé e Família é Renovo. E você que está na internet, um abraço para a irmã Eni. Ela pediu para mandar um abraço para ela, que ela ia estar assistindo hoje à noite. Então, está dado, irmã Eni. E nós vamos trabalhar um tema essa noite, porque uma coisa, irmãos, é você pregar, outra coisa é você viver o renovo. E um mês eu tenho vivido o renovo de Deus na minha vida. O coice da mula tem sido grande, mas o renovo tem chegado. E Deus me deu uma palavra, um tema que diz: sempre haverá um renovo. E esse tema Deus me deu num dia de muita tribulação, um dia muito triste. Deus colocou essa palavra no meu coração. E quando o pastor Luiz me ligou, na terça-feira, mas eu estava numa missão especial, não pude atender, só atendi ele na quarta cedo, Deus trouxe ao meu coração esse tema, que Deus tinha colocado num dia de muita tribulação. Sempre haverá o renovo. E eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 1. A minha versão aqui é a King James. Na medida, irmão, que você vai entrando no pastorado, a responsabilidade vai aumentando. Então, você também tem que aumentar também seus investimentos. A Bíblia é nesse sentido. Amém. Jeremias 2, do 1 ao 13, diz assim: além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me da tua bondade e da tua juventude, o amor de tuas boldas, quando tu viestes após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Israel era santidade para o Senhor, e as primícias de sua expansão. Todos que o devoravam eram tidos por culpados. O mal lhe sobreviria, diz o Senhor. Ouvi a voz a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que a iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que eles se afastassem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. Nem disseram eles: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, através de uma terra de desertos e de covas, através de uma terra de seca e da sombra da morte, através de uma terra que nenhum homem atravessa, onde nenhum homem habita. E eu vos trouxe para uma terra abundante, para comerdes o fruto e os seus bens. Porém, quando vós entrastes, vós profanastes a minha terra e fizeste minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E aqueles que lidam com a lei não conhecem? Os pastores também transgrediram contra mim? E os profetas profetizaram por Baal? Andaram após coisas que não beneficiam. Portanto, ainda pleitarei convosco, diz o Senhor, com os filhos de vossos filhos pleitarei, pois atravessai as ilhas do Quitim e vide, e enviai até o Quedar, e ponderai diligentemente, e vede que se existe tal coisa. Alguma nação trocou os seus deuses por outros deuses, porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estai atônitos, ó céus, por causa disto, e ficai terrivelmente temorosos. Ficai muitos desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que podem armazenar água. Algumas versões falam cisternas rotas. Para nós entrarmos nesse contexto que nós lemos aqui, quero voltar um pouquinho atrás sobre a questão do povo de Deus ter saído do Egito. Aqui eles chegaram em Israel, mas eles demoraram 40 anos para chegar na terra que Deus havia prometido para eles. Com 40 anos
era o planejamento de chegar em 40 dias. Mas em 40 anos, por causa da blasfêmia, da ingratidão, das reclamações, eles demoraram esse tempo. E por mais que eles demoraram esse tempo, nós vimos na leitura do livro de Êxodo o renovo de Deus sobre a vida deles todos os dias. Quando Deus mandava o alimento, a nuvem para diminuir a temperatura à noite por causa do frio. E esse povo passou por todo esse processo. E quando ele chega em Jerusalém, aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, passaram-se alguns anos, eles não valorizaram aquilo que o Senhor tinha dado a eles. O povo de Israel, neste momento que nós lemos aqui na palavra, eles estavam passando por um declínio moral, ético e religioso. E que com todos esses declínios que eles estavam passando, eles abandonaram a voz do Senhor. Eles abandonaram o Deus que o encaminhou para a terra que eles tinham planejado e sonhado. E Deus permitiu, nesse texto, nós vimos, o exílio babilônico. Ou seja, Deus deu a permissão, porque o povo esqueceu-se de Deus. O povo esqueceu e começou o quê? A murmurar, a resmungar. Gerou um grande descontentamento entre o meio deles, gerando uma rebelião obstinada. O que é essa rebelião obstinada? É um endurecimento de coração. E todas essas situações, essas atitudes que eles viveram e tiveram com Deus, tudo isso desagradou o coração de Deus. Mas Deus permitiu que a Babilônia os levasse cativo. Para quê? Para que se executasse o juízo sobre Israel. E nesse período do exílio, de executar esse juízo sobre Israel, juízo, Deus levanta um profeta. Deus levanta Jeremias. E o livro de Jeremias, ele é baseado em revelações e profecia. E Jeremias tinha tanta intimidade com o Senhor, que saía do coração de Deus direto ao seu coração. Jeremias era conhecido como o profeta de lágrimas, o profeta chorão. O nome Jeremias significa exaltado por Deus. Jeremias não era uma pessoa qualquer, um profeta. Jeremias era um homem acima da média, um homem que marcou a sua geração. Um homem que era uma referência ali na cidade de Jerusalém. Ele sentia o que Deus sentia pelo povo. Alguns achavam que Jeremias era louco, fanático, religioso. Poucos acreditavam naquilo que ele falava, na profecia que ele liberava. E nós lendo o livro de Jeremias e Lamentações, que foi os livros que ele escreveu, nós podemos ver essa breve história, esses breves relatos das profecias que ele liberava pelo povo. Jeremias não era de Jerusalém. Jeremias era de uma cidade chamada Anatote. Ela ficava a 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. E Jeremias também teve a sua cidade destruída pelos babilônios. Mas após o exílio, a sua cidade também foi restabelecida. E eu pergunto essa noite, qual era o motivo da desaprovação de Deus para um povo que foi escolhido, para um povo que foi separado e para um povo que foi feito para viver a vontade de Deus? Qual foi o motivo da desaprovação de Deus para com o povo de Jerusalém? Eles abandonaram a Deus, abandonaram a vida, a fonte da vida, a fonte das bênçãos, a fonte da alegria, a fonte da segurança, a fonte da paz, que só o Senhor pode dar. E eu faço uma pergunta: como podemos conhecer a Deus verdadeiramente e abandoná-lo? Essa história nos serve, ou seja, para nos encorajar, para nos exortar e nos ensinar e revermos o que nós estamos fazendo na condição de filhos, se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos vivendo a vontade de Deus, se nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E Jeremias estava sendo boca de Deus para o povo ali em Jerusalém e continuava denunciando o pecado do povo, mas mesmo assim o povo não se arrependia. O povo não entendia aquilo que Jeremias estava falando.
Jeremias orou e chamou o povo, e falava o povo, chamando o povo ao arrependimento. Deus denuncia o seu povo. Nós lemos aqui no final, diz assim: meu povo esqueceu de mim, me abandonou. E eu te faço uma pergunta essa noite: você já se esqueceu de Deus? Você abandonou Deus da sua vida? Mas como assim, pastor? Eu aceitei Jesus. Nós abandonamos Deus com algumas práticas que às vezes nós temos. Quando nós tiramos Deus da prioridade da nossa vida. Como nós tiramos Deus na condição de Criador. Porque Deus não é só uma religião, Deus é o nosso Criador. E eu quero te dizer algo: se você tirou Deus do seu trono, alguma coisa você colocou no lugar de Deus. Alguma coisa. Ou você colocou a sua família, ou você colocou o dinheiro que você tem, o seu trabalho, os seus sonhos. Mas o lugar de Deus, Ele não divide com ninguém. E que mais deixa nós refletirmos essa noite: pessoas que foram chamadas e escolhidas por Deus, procuraram refúgios em Deus pagãos. Aqui relata que foram buscar refúgio em Deus, no Baal, Deus pagão. Jerusalém era conhecida como a capital da adoração. E o pessoal foi buscar auxílio, sabe aonde? Na Fenícia, na Síria, voltaram ao Egito. Ei, da onde você saiu, você não pode voltar. Se houve transformação na sua vida, se houve renovo na sua vida, você não pode voltar da onde você saiu. É algo que nós temos que refletir, porque Deus nos coloca em posição de honra, e muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Deus tem dado para nós. E não foram buscar a Deus, ou seja, Jerusalém, que era um lugar de adoração, um lugar santo, todo o seu povo se afastou-se de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, Deus é muito educado. Deus saiu de Jerusalém, ou seja, houve a permissão de levar cativo a Babilônia. Deus é muito educado. E eu te faço uma pergunta: como está a sua Jerusalém essa noite? Como está a sua intimidade com Deus essa noite? Será que você só lembra de Deus no meio das dificuldades? Ou você tem um relacionamento de convivência, de intimidade com Deus, de ouvir a voz de Deus, de tirar um tempo para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra, para ouvir a voz de Deus? Porque nós temos que viver a verdade. Porque colocar em prática e viver a verdade é algo bem distante, é uma ponte. Qual que é essa ponte do outro lado? Nós colocarmos em prática o que está na palavra de Deus. Aquilo que tem os seus princípios estabelecidos na sua palavra. Então eu e você, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor determinou para nós. E nós temos que viver o dia colocando em prática tudo que o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque nós não se afastaremos de Deus. Nós viveremos numa verdade. Nós temos que viver uma vida de verdade. Para Deus, viver com Deus não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E esse povo trocou todas as benesses que Deus havia dado a eles. E o que é mais maravilhoso de Deus? Deus, Ele tem um renovo sobre a minha e a sua vida. E Deus, Ele trabalha de forma pedagógica. No renovo, Ele vai te socorrer. Ele vai estar do seu lado, mas Ele vai te deixar ir para a prova, mas Ele vai te sustentar na prova, Ele vai pegar pela tua mão e falar: vem meu filho, eu estou contigo, eu te renovo as suas forças, eu estou contigo. Mas muitas das vezes nós esquecemos quem é Deus na nossa vida, qual é o Deus que nós servimos. Você tem dimensão, quem você é em Deus? Porque aquele povo de Jerusalém, eles não tinham dimensão quem eram em Deus. Sabe por que eles não tinham dimensão de quem eles eram em Deus? Porque se eles tivessem, eles não tinham deixado Deus de lado. Irmãos, e nós temos que buscar o renovo todos os dias da nossa vida. Às vezes o renovo é na sua fé, é o renovo na parte financeira, é no seu casamento. Em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Jesus é o próprio renovo. Jesus é a própria esperança. E esse versículo me marcou muito nesse último mês, porque eu vivi 2 renovos sobre a minha vida. Eu tive o renovo na minha esperança. Há um mês atrás, a Lorena foi detectada com a dilatação do útero. E ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, dar uns pontos no útero. Quando eu saía do médico, na sexta-feira, a cirurgia foi no sábado, o pastor Luiz ligou lá dos Estados Unidos, liberou uma palavra, uma promessa que tinha sobre as nossas vidas. E eu tomei posse. E nós fomos fazer a cirurgia no sábado. A Lorena entrou para o centro cirúrgico, era por volta de meio-dia. Eu falei, como ela está no centro cirúrgico, vai demorar um pouco, eu vou almoçar e volto até ela acabar a anestesia para ir para o quarto. Quando eu volto para a maternidade, sento na recepção achando que não tinha terminado a cirurgia, já tinha terminado, o médico que fez a cirurgia foi embora. Chega a chefe do hospital e vira para mim, o senhor que é o marido da Lorena e o pai do Lucas? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, você está sabendo a dimensão que foi a cirurgia? Eu falei, não, cheguei aqui agora, não vi o doutor Ribeiro. Ele falou, deixa eu te falar algo. A probabilidade grande dela ter que tirar essa criança daqui uma semana é enorme. Meu chão abriu. Lembrei de 2 coisas, de ligar para a pastora Luciene e para minha mãe. E pedir para a igreja orar, que era o primeiro culto das mulheres. E eu fui para a porta desse hospital, quando eu estava saindo, eu vi um pai saindo com 3 crianças. Eu falei, Deus, o cara está com 3, eu estou lutando para ter 1. Mas Deus trouxe o meu coração esse versículo. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que eu fiz? Eu fui orar na porta do hospital. Eu comecei a orar. Falei, Deus, eu rejeito essa palavra sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu filho. Pai, eu declaro, Pai, que o Senhor tem promessa para a minha geração. Eu sei que o Lucas irá marcar a sua geração e o Senhor tem um propósito a se cumprir. Sabe quanto que trouxe uma calma? Acabei de orar. Falei, gente, eu vou ligar para o médico. Eu não liguei para o médico. Falei, doutor Ribeiro, eu estou ligando para o senhor porque a fulana, a doutora, chegou aqui em mim e falou que tinha acontecido isso e isso. Aí, ela nem participou da cirurgia? Falei, doutor, o senhor não está escondendo alguma coisa? Pode falar, porque nós estamos preparados para tudo, se tiver de fazer alguma coisa. Falei, não, foi tudo perfeito, tudo tranquilo, você fica em paz, amanhã eu já vou dar alta para ela. Falei, glória a Deus, Deus agiu com o renovo da esperança. Não vou mentir para os senhores, não, irmãos. Eu baqueei uns 5 minutos, mas eu lembrei, eu tenho que orar. Porque se eu não crer no Deus que eu sirvo, não serve de nada essa palavra na minha vida. E outra experiência que eu tive de um renovo, essa ainda foi maior, irmãos. Há 11 dias atrás, minha mãe passou uma mensagem, na terça-feira de manhã, 6h30 da manhã, liga para mim que eu preciso falar com você urgente. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Foi benção, mãe. Nós saímos do hospital ontem à noite, eu não quis te ligar porque você estava em reunião na igreja. Seu pai foi detectado com câncer no estômago. Eu não dei conta de falar com a minha mãe, eu comecei a chorar. A Lorena estava dormindo, começou a escutar o meu choro. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu vivi o renovo da fé. Para mim, foi o pior dia da minha vida. Porque além de eu ter recebido essa notícia, eu tive que dar andamento de tudo. Eu e meu irmão, nós olhávamos para meu pai na porta do Hospital Amparo, começava a chorar, nós não tínhamos força. Mas Deus foi dando uma direção, chegando para fazer o exame, a mulher falou assim, pelo plano, demora 10 dias. Eu falei, não, quanto que é esse negócio particular? Nós vamos fazer. Fizemos. Aí, meu pai ligou para o primo dele, que é dono do hospital, já adiantou todo o processo. Olha o favor de Deus sobre a vida dos seus. Isso era na terça-feira. Irmãos, o tanto que é importante amigos na sua vida que te ajudam no renovo. Quando eu chego na minha casa, meus amigos estavam lá. Começou a chegar os exames. Já liguei para o doutor Ribeiro, que é o obstetra da Lorena. Ele falou assim, o câncer só está no estômago. Eu falei, glória a Deus. Já começamos a vencer a batalha. Porque o médico tinha falado, se tiver no câncer, é mais fácil. A gente faz a cirurgia. Eu lembrei do pastor Jorge, quando ele estava internado, quando o cara falava para ele, o médico, está 5-1, pastor Jorge, você está perdendo o jogo. Eu falei, eu estou perdendo o jogo ainda. Quando foi na quarta-feira, fizemos todos os exames. Na quinta-feira, nós levamos os exames para o médico. O médico falou assim, é caráter de urgente. E vocês sabem hoje, irmãos, por mais que você tenha um plano de saúde, demora de 48 a 72 horas para liberar uma cirurgia. E o primo dele escreveu caráter de urgência. Desci para a secretária e falou assim, não, você pode ir embora, porque
isso aqui demora. Eu falei, não, você não está entendendo. Meu pai vai operar segunda-feira. Ele falou, mas você está muito animado. Eu falei, você não tem noção do Deus que eu sirvo. Mas você está falando isso porque você é primo do doutor Urano? Eu falei, não, eu estou falando porque eu sou filho do Deus Altíssimo. E na hora que eu estava lá na sala, marcando a cirurgia do meu pai para o plano liberar, Deus me deu uma estratégia. Eu vou ligar para o pastor Luiz, para falar com o irmão aqui da igreja, que é muito influente no estado. Rapaz, foi coisa de 2 horas. Eu voltei lá na sala da mulher, falou assim, está marcada a cirurgia, né? Ele falou assim, como? Eu falei, dá uma olhada aí no seu computador aí. Eu te falei que o meu Deus vai te surpreender. Segunda-feira meu pai vai fazer a cirurgia. Irmãos, eu vi o favor de Deus. Irmãos, eu vi ali a renovação da fé. O cuidado de Deus sobre os seus. Foi um dia triste, terça-feira, mas eu vi a mão de Deus conduzindo. Irmãos, na segunda-feira meu pai fez a cirurgia. Toda hora entrava o médico no quarto. Ó, fulano, tá tudo bem. O doutor Urano mandou falar para você. Terminou a cirurgia do meu pai, eles me chamaram lá no CTI. Eu nunca tinha entrado no CTI. 3 médicos veio falar comigo. Falou, a cirurgia do seu pai foi perfeita, tiramos todo o câncer que estava no estômago. Veio a anestesista me dando satisfação. O primo do meu pai, que é o dono do hospital, deixou de atender para acompanhar a cirurgia. Eu saí daquele hospital glorificando. Falei, Deus, obrigado pelo seu renovo. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus tem um propósito até na doença, daquilo que foi gerado no estômago do meu pai. E hoje nós já empatamos. E essa semana que vem nós já vamos pegar a biópsia, e os médicos falaram que estava só no estômago. E que uns dias eu já quero cantar o hino da vitória. Porque eu sei. Aí você vai falar assim, pastor, Deus curou seu pai? Ainda eu não sei, mas eu quero te falar uma coisa. Eu estou em paz. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida é boa, perfeita e agradável. Aquele dia de aflição, Deus trouxe ao meu coração. Quero trazer à memória aquilo que traz esperança. O meu pai não é só um pai para mim. Meu pai é a figura de um herói. Mas se Deus, aprove Deus que ele fique na terra, glória a Deus. Mas se aprove Deus de Deus levá-lo, glória a Deus. Porque ele deixou um legado. Ele vai deixar uma geração. Mas eu creio na promessa de Deus. Eu creio que o meu pai ainda vai brincar com o meu filho. Eu creio que o meu pai ainda vai realizar sonhos. Porque o meu Deus é o Deus que cura. É o Deus de renovo. É o Deus da esperança. Cada momento naquele hospital, eu via Deus agindo. E sexta-feira eu fui para a chácara, que era o dia de eu estar com meu pai, e eu fui estudar essa palavra. Irmãos, aquele lugar foi tomado com presença, como nunca foi tomado, porque ali começou o renovo. Deus trouxe paz tão grande ao meu coração, porque uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser pastor, e muitas das vezes você tem que ser os dois ao mesmo tempo e segurar a onda. Mas Deus tem me fortalecido, e Deus tem me renovado, e eu creio que Deus vai cumprir um propósito muito grande na vida do meu pai. E eu creio que hoje nós estamos empatando, mas daqui 10, 15 dias, leva o tempo que for, mas nós saímos vitoriosos. Porque eu creio no milagre de Deus. Vilma, eu quero declarar sobre a vida o renovo da cura. O renovo da cura, Vilma. Nós cremos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo crê, um Deus que age em milagres. Nada irá te parar, como nada me paralisou. No dia que eu estava saindo da cirurgia do hospital, a Lorena me ligou, vai orar com um adolescente, que o pai dele está depressivo. Eu fui, 8h30 da noite, você sabe por quê? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou eu vivo a palavra de Deus, ou eu vou fracassar. Nós temos que colocar em prática o renovo de Deus. A Bíblia diz, passaremos por aflição, mas Deus vai segurar na nossa mão, vai nos sustentar. Deus jamais abandona os seus. Nós não podemos cometer o mesmo erro que o povo de Jerusalém cometeu. Precisamos de um renovo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos rever nossos conceitos. Precisamos rever nossos valores. E eu tenho certeza que nessa situação que o meu pai está vivendo, Deus permitiu isso para ele rever alguns valores da vida dele. Ele é cristão, mas ele precisa rever alguns valores
que ele precisa usufruir mais a vida. E eu quero declarar o renovo de Deus sobre a sua vida. Érica, Jeová Jirê é o Deus que vai prover. E eu declaro essa noite o renovo na sua casa, da sua família. Em breve, você vai ver os seus filhos aqui novamente, adorando ao Senhor. Porque Jeová Jirê é o Deus da provisão, é o Deus que provê, e é o Deus que tem sustentado a sua vida. Continue firme no Senhor. Continue buscando o Senhor de todo o seu coração. Porque é Ele que vai te direcionar e que vai te sustentar e que vai te dar a vitória. Muitas das vezes nós colocamos a culpa nas pessoas e nós não nos posicionamos. Aquilo que o Neto pregou aqui essa manhã. Muitas das vezes nós culpamos as pessoas e o erro geralmente está em nós. Você sabe por quê? Porque nós não nos posicionamos. Muitos casamentos não dão certo porque muitos homens, os sacerdotes, não se posicionam. E eu quero declarar essa noite o renovo no casamento, o renovo na finança, o renovo na adoração a Deus, o renovo na intimidade com Deus. Pastor Luiz, Deus manda te dizer um negócio. O senhor sabe que o senhor me conhece, mas eu tenho que falar que desde quando eu subi no púlpito, a unção que estava grande demais. Aquilo que Deus colocou no seu coração, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Continue no projeto, na missão que Deus colocou, na intensidade de buscar o Espírito Santo. Porque Deus vai te colocar num nível, numa dimensão, que poucas pessoas na terra tiveram o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo, de ter intimidade de buscar a Deus, de ouvir audivelmente a voz de Deus, ser sensível à voz do Senhor. Não preocupe que as pessoas vão falar do Senhor. Às vezes vão falar até que o Senhor é louco, mas continue, porque o Senhor vai te colocar numa dimensão que poucas pessoas terão o privilégio de ouvir e ter a sensibilidade e a intimidade com o Espírito Santo. Amém. No versículo 5 do capítulo 2 de Jeremias, assim diz o Senhor, que a iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que eles se afastem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. Mesmo o povo se afastando de Deus, os seus pais, ele permaneceu fiel. E no versículo 7, olha tanto que o povo estava disperso. Olha o que diz. E eu que vos trouxe para a terra abundante, para comerdes o seu fruto e os seus bens. Porém, quando vós entrastes, vós profanastes a minha terra, fizeste a minha herança uma abominação. Gente, quem recebe herança já viu que o povo, antes de enterrar, já quer desfrutar da herança? Olha aqui que o povo de Jerusalém, eles receberam a herança e não valorizaram aquilo que o Senhor deu para eles. Irmãos, a nossa vida está como as cisternas rotas, que nós lemos no versículo 13. O que são as cisternas rotas? São cisternas rachadas, que têm fissuras, que não retêm água. E nós lemos aqui no versículo 13, que Jesus é a água viva. Como se eu quero a presença de Deus, que é a água viva, se a minha vida, eu tenho hábitos que se semelham a uma cisterna rota? Você não irá se prevalecer. Você não irá se romper em Deus. Isaías 40:31 diz assim: pode vir a dificuldade que for, irmãos, o problema, mas nós temos em quem esperar, em quem recorrer. O que diz Isaías 40:31? Porém, aqueles que se esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como asas, como águias. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não se cansarão. Ei, continue, porque o Senhor é contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque você tem um Deus que pega pela sua mão direita e te sustenta. Não desanime, porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que significa isso? É o renovo de Deus sobre a minha e a sua vida. O nosso Pai nos abençoando na condição de filho.
E o que é mais maravilhoso em Deus? A sabedoria de Deus é insondável. É insondável. Nós podemos comparar a sabedoria de Deus à profundidade do mar. Nós sabemos que ela existe, mas nós não temos a capacidade de chegar até lá no fundo do mar. Então o nosso Deus é insondável. É insondável. Estamos na igreja, mas nós não mudamos. E hoje é noite de renovo. Você entrou aqui essa noite depressivo. Você entrou aqui essa noite querendo acabar com o seu casamento. Ei, Deus tem um renovo para o seu casamento. Irmãos, nós viemos para fazer a diferença. Homens que cometem adultério. Homens que têm vício de pornografia. Homens que levam para dentro da sua casa bebida. Homens que não têm posicionamento com Deus enquanto ser sacerdote e provedor do seu lar. Homens que não respeitam. Como que você, homem, quer o renovo da sua casa, se a sua vida é uma cisterna rota? É algo que nós temos que analisar. Porque Deus se afastou pela conduta do povo. Então essa noite é noite de renovo. Ou nós vamos estar parecido com Deus, porque já há uma palavra liberada para mim e a sua vida. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A diferença é a nossa atitude, o nosso posicionamento, para que o renovo comece a fluir nas nossas vidas. Será que estamos tendo atitudes para sermos transformados? Será que percebemos que nós carregamos o DNA de Cristo em nós? É impossível uma pessoa que recebeu, que encontrou o amor de Deus, ela não ser transformada. É impossível, porque o renovo de Deus é tribulação, é socorro bem presente à tribulação, irmãos. Será que foi Deus que nos abandonou? Ou nós que abandonamos Deus? Porque muitas das vezes nós falamos que conhecemos Deus, mas só conhecemos de ouvir falar. Ou nós não temos a intimidade para com Ele. Será que estamos igual o povo de Israel? Na época de Jeremias, procurando soluções paliativas, procurando soluções que não levam para o lugar certo, para o lugar que a manifestação e a glória de Deus é notória? É algo que eu e você, nós temos que rever essa noite. Porque nós vamos à igreja todos os domingos, participamos do curso, participamos do culto de quinta, mas será que a nossa mente é renovada? Será que o nosso espírito é renovado? Buscamos alegria no entretenimento e muito esquecemos de fazer as coisas que agradam a Deus. Às vezes nós encontramos a paz no dinheiro, a paz naquilo que nós temos como bens materiais, em hábitos que nós já desenvolvemos, e essas atitudes só nos afastam de Deus. E eu faço uma pergunta para a amada igreja essa noite: como estamos dirigindo a nossa vida? Tomamos decisões e consultamos a Deus? Será que obedecemos ao Deus que a vontade dele sobre a minha e a sua vida é boa, perfeita e agradável? E fica outra pergunta: aonde nós erramos? O povo de Israel, de Jerusalém, o erro deles foi que eles abandonaram ao Senhor. No livro de Lamentações, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 21, 22, que é um livro que o profeta Jeremias escreveu, Jeremias, ele faz uma súplica a Deus. Ele diz: renova os nossos dias como antes, traz de volta a alegria, a santidade, o regozijo, a intimidade, e renova como antigamente. Olha o que diz esse texto: faz-nos voltar para ti, ó Senhor, e nós voltaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos. Mas tu rejeitastes completamente.
tu estás muito furioso contra nós? Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco. Eles foram humilhados numa terra que foram escolhido e planejado para eles. Uma terra que era conhecida como terra da adoração. Mas Deus se afastou da terra que era adoração. A esperança do profeta Jeremias está em Deus. E a nossa esperança tem que estar em Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é o próprio renovo sobre a minha e a sua vida. Nós temos que tomar cuidado, pois buscamos o caminho em cisternas rotas, cisternas vazias. E às vezes nós chegamos num culto para adorar o nosso Deus, chegamos vazios, chegamos sem a presença da água viva, a fonte da vida. E eu quero declarar essa noite, que hoje é uma noite de restauração, é uma noite de renovo, é uma noite de recomeço. Queria convidar o ministério de louvor. Precisamos pedir perdão a Deus. Precisamos nos arrepender de atitudes que nos levaram a afastar de Deus. E eu quero te dizer algo, somente Deus pode te dar o renovo. Porque sabe por que somente Deus, Ele pode te dar o renovo? Porque Ele é a fonte viva, de água vivas para a sua cisterna. E te digo mais, Ele é fonte inesgotável. Deus é fonte inesgotável. Ele é o caminho, a solução, a porta, a direção de nossas vidas. Irmãos, nós na condição de filhos de Deus, sempre haverá um renovo. Sempre haverá um renovo. Mas nós temos que colocar em prática o renovo sobre a nossa vida, a mudança. Porque o Senhor está breve a voltar. E Ele quer buscar uma igreja sem mácula. Ele conta comigo e com você para fazer diferença na nossa geração. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, já estamos encerrando. Eu queria que você se colocasse de pé. Essa canção é uma canção conhecida, ela é mais antiga. Mas é uma canção, eu quero que você canta com a sua alma. Lembrando daquilo que o Senhor prometeu um dia. Deus não esqueceu das promessas que Ele fez para com você. Deus não esqueceu, porque você é filho amado de Deus. Mas quando o Ministério de Louvor estiver ministrando essa canção, lembre daquilo que eu e você, nós precisamos renovar esta noite com o Senhor. Nós precisamos renovar as nossas alianças. Nós precisamos encher a nossa cisterna. Porque o nosso Deus, Ele é fonte inesgotável. Amém?